Paulo Autuori, novo treinador do Cruzeiro, parece não ter gostado muito da pergunta feita pelo jornalista e também dono do Cruzeiro Esportes, Diogo Medeiros. E eu vou destacar aqui para vocês a pergunta do Diogo Medeiros que me chamou bastante atenção. Uma pergunta que foi totalmente desviada pelo Paulo Autuori. Cara, se ele for tão bom treinador quanto ele dá entrevista, nós estamos lascados da vida. A entrevista do Paulo Autuori beirava o ridículo, porque ele mudava de assunto a todo momento. Uma pergunta simples demorava uns 10 minutos de resposta. Ele citava o Chelsea, citava o espaço, citava tudo. Tudo. Ele tirava o foco das perguntas muito fácil. Ele simplesmente deu um show de filosofia. Eu não vou mentir pra vocês não. Sabe o que tava aparecendo nessa entrevista do Paulo Autuori? Aquelas rodas de maconheiro, não tem nada contra maconheiro não, mas aquelas rodas de maconheiro que os caras fumavam, pegava aquela brisa maluca e ficava, cara, como o céu é bonito. Cara, você sabia que tem um filósofo ali que falou isso e isso? Parecia o Paulo Autuori durante a coletiva de imprensa. Eu vou colocar na tela para vocês a pergunta do Diogo Medeiros e a resposta do Paulo Autuori, que não gostou nem um pouco, né? Pelo menos deu a entender que não gostou da pergunta do Paulo Autuori. Ou melhor, da pergunta do Diogo Medeiros. Antes de colocarmos aqui na tela para vocês, eu peço que deixem o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, que nos ajudem a mostrar para o YouTube que vocês gostam do nosso trabalho. Lembrem-se que, sem a sua ajuda, nosso canal é absolutamente nada. O encerramento da temporada, aí vão querer ouvir o torcedor, vão querer ser ouvido desde o início da temporada. Foi dito aí que a solução está e sempre estará na Toca da Raposa. Porém, a categoria de base está na Toca da Raposa e não tem oportunidade. Eu acho muito que expressão fala muito, então eu vi, não sei se uma apreensão, muito olhar para baixo, não sei se de repente era isso que você gostaria de fazer mesmo, porque foi dito várias vezes aí de um processo de convencimento. Então, para fechar na sua fala, né, você disse que não vai fazer nada de diferente do que já vinha sendo feito, porque o trabalho dos outros já vinha sendo bem feito. Então, se era bem feito, por que saíram? Eu sinto que está um pouco confuso tudo que está acontecendo. Se você pudesse esclarecer esses pontos, principalmente, né, para o torcedor, eu acho que seria muito importante. Bem feito. Se era bem feito, por que saíram? Sim, claro. Eu agradeço você. Principalmente, né, para o torcedor, eu acho que seria muito importante. Agradeço você que me deu de bandeja, né? Você botou a bola quicando para mim. Obrigado, amigo. Se você parar para ver como estava a categoria de formação do Cruzeiro, você acompanha o Cruzeiro, lógico, nesses últimos meses aí, em relação àquilo que passou com a Sub-17, Sub-20. Não estou falando de vitórias e de títulos que teve contra adversários importantes, porque a ideia, quando eu cheguei, de torcedores e de jornalistas, é que a base do Cruzeiro não tinha ninguém. Isso é fato. O que você, letras juntas, formam uma palavra. Palavras juntas formam uma frase. Frases juntas formam, e concatenam uma ideia. A sua ideia são apenas palavras. Palavras são opiniões. Gente, esse problema que tá dando na tela aqui não é são ele, inquestionáveis. tá? Esse aqui é então, a transmissão do Cruzeiro. É aquilo que em alguns momentos não vai ilustrar, não vai refletir o fato. Tá certo? Segundo, olhar para baixo, isso não é pergunta, cara. Desculpa, isso não é pergunta que você me fez. Você está tirando conclusões, cara. Primeiro que não está aqui para olhar no meu olho. Que de repente no futuro, vamos olhar olho no olho, você vai me fazer pergunta, eu vou te responder com muito prazer. Entendeu? E você, por favor, junte as letras, forme uma frase
junte as frases, concatene uma ideia, ok? E deixe o oportunismo de lado em determinadas perguntas que coloca. Tá certo? Se você quiser falar de assuntos que realmente se possam aprofundar, pô, vai ser um prazer falar contigo. Agora, esses clichês que por vezes nós somos acusados de ter, e o que tem mais de clichês em relação a pós-jogo, a perguntas, é grande, cara. Então, cara, repara bem, cara, não existe um futebol forte sem que os intervenientes sejam, ok, fortes. E intervenientes, que eu quero dizer, são jogadores e público que são os verdadeiros protagonistas do futebol. Treinadores e comissão técnica, como queiram. E hoje há um excesso de protagonismo aos treinadores. Eu só estou a ver um jogo na televisão, tiram a imagem daqueles que são os protagonistas, que são os jogadores do jogo, para ficar mostrando o que o treinador está fazendo, se está coçando a cabeça, se está falando isso. Porque se passa uma ideia de que o treinador bom é aquele que está gesticulando, falando, e a gente sabe que muitas vezes aquilo ali é para que vocês digam, pô, está trabalhando, para que a torcida pense que está trabalhando. É uma necessidade do futebol brasileiro de debates mais sérios. E não esse tipo de pergunta que está olhando para baixo, que está... Pô, você está aí e eu estou aqui. Não estou entendendo e vou ficar sem entender mesmo, porque essa conexão aí em relação à sua ideia ficou muito curta. Tá bom? Então, vocês falam o que querem e é isso que acontece, e a gente tenta com fatos mostrar a realidade, mas escutar também faz parte do jogo. Falar e escutar. Então, às vezes é preciso escutar determinadas situações. Eu, particularmente, em 49 anos, sempre tive aberto para escutar muito. Você, que é cruzeirense, me deu uma resposta. Aí, qual foi o grande último jogador formado, origem pura? Sabe o que é origem pura? Formado desde pequeno no clube. Não é meia sola que vem mais tarde e é vendido. Ok? Há quantos anos o Cruzeiro não forma um jogador que possa ter vendido na top? Eu sei quem foi o último. Você sabe? A pergunta do jogo foi realmente muito forte em cima do Paulo Autuori. A resposta dele, o desânimo dele durante a entrevista estava me contagiando. Enquanto eu assistia, eu tive que colocar na televisão, porque pelo celular eu estava dormindo com o celular na mão de tão chato que estava a entrevista do Paulo Autuori. Mas para falar a verdade, eu estou mais focado em saber qual vai ser o desempenho do Paulo Autuori dentro de campo. Qual vai ser o papel que ele vai conseguir que a nossa equipe consiga desempenhar. Se ele for ruim nas entrevistas, eu suporto ele tranquilamente. O importante é o desempenho dentro de campo. Tomara que o Paulo Autuori consiga um bom trabalho à frente do Cruzeiro. Agora, família, encerro por aqui o nosso conteúdo. Espero de coração que tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixa aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Fica com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!